Meus amados irmãos, nós vamos, depois de orarmos ao nosso Deus, cantarmos, vamos voltar à palavra de Deus, vamos abri-la novamente, mais uma vez. Numa das cartas do apóstolo Paulo, na primeira carta de Paulo, primeira epístola aos Tessalonicenses, Deus, em sua bondade, tem nos assistido todos os dias, tem nos guardado, tem manifestado do seu amor, da sua compaixão, e nós lhe somos gratos de todo o coração. Não bastasse, meus irmãos, toda a benignidade do Senhor para conosco, não bastasse todos os atos da bondade de Deus nos preservando todos os dias, minha irmã querida, nos fazendo levantar, nos fazendo andar, ter o que comer, ter o que vestir, ter onde encostar a nossa cabeça, uma família, os casados, o cônjuge, os filhos, os amigos, os irmãos, a igreja. Não bastasse todas estas coisas, todos estes atos da bondade de Deus para conosco, Ele nos tem dado da fonte mais preciosa que supre o nosso coração, a nossa alma, que é a sua bendita palavra. A palavra de Deus, ela é tanto o martelo que esmiuça a penha, nós sabemos disso, ela quebra as resistências mais endurecidas do coração humano, ela resiste às fortalezas que se erguem contra o conhecimento de Deus, mas ela também é suave, ela é como fonte de água cristalina, é como um ribeiro suave, onde a corça deseja ali refrigerar-se, refrescar. Ali nós bebemos, nela nós bebemos, dela nós extraímos o alimento cotidiano para a nossa alma. E a cada semana que se inicia, a cada domingo, nós temos um encontro muito especial com a palavra de Deus, com as Escrituras. Meus irmãos, hoje pela manhã eu pensei, antes de pregar, eu pensei aqui rapidamente enquanto nós louvávamos a Deus, adorávamos o Senhor, mas amanhã é tão corrida, eu não quis me devagar e me demorar falando alguma coisa que estava no meu coração. E à noite a gente tem um pouco mais de tranquilidade. Mas eu pensava, como isso é bom, não é? E eu falo isso muitas vezes a vocês. Como é bom a gente estar aqui reunidos, não é? Como é bom a gente chegar no domingo, a gente sair de casa, a gente se encontrar nesse mesmo lugar, a gente passar esse tempo aqui juntos, ouvindo a palavra de Deus, cantando, louvando ao Senhor com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, ouvindo a oração de um irmão, de outro, confessando os nossos pecados. Tudo isso, todos estes exercícios espirituais que nós realizamos aqui, que nós praticamos aqui, como isso é bom para nós. Como isso alimenta o nosso coração. Parece que o tempo para, semana após semana, parece que o tempo para de tudo aquilo que nós enfrentamos ao longo das semanas, as lutas no trabalho, às vezes tantos conflitos, tantas lutas pessoais, enfrentamentos, às vezes de um lado e de outro. Mas quando nós chegamos aqui no domingo, no dia do Senhor, nos reunimos para adorar, a sensação é como se o tempo parou por um momento, e a gente está vivendo esse período, essa experiência maravilhosa na presença de Deus. E sendo sincero, quantas vezes eu desejo que isso não acabe mais, né? Isso é tão bom, é tão consolador para a gente, tão gostoso isso. E às vezes, eu não sei, talvez muitos de vocês, se não todos, isso aqui poderia durar para sempre, né? Assim, exatamente assim, claro, melhor, aperfeiçoado ainda mais. Mas eu tenho uma excelente notícia para dar a vocês, antes da gente ir para o texto e para pregar, porque não é a pregação ainda.
Eu tenho uma notícia maravilhosa para dar para vocês. Isso aqui, domingo após domingo, é um ensaio para a eternidade. Nós estamos treinando. Deus está nos treinando para a eternidade. É o ensaio, é o prelúdio. Então Ele virá. Se farão novos céus e nova terra. E tudo o que nós ansiamos e almejamos, e mais do que nós ansiamos, mais do que nós almejamos, se fará para cada um daqueles que creem no Filho de Deus. E será eternamente, sem pausa. Não será um período na nossa jornada, será toda a nossa história daí para frente. Louvado seja Deus por sua palavra, que nos garante todas estas verdades. Vamos abrir texto de 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18. Falando nessa noite acerca da esperança que nos consola. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Paulo escrevendo, diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, por meio dele, de Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém. A esperança que nos consola. Se você pesquisar, a internet é um universo pronto, bem diante de nós, para todo tipo, toda natureza de procura, de busca, de pesquisa. Se você pesquisar, você encontrará inúmeras frases, pensamentos de uma nuvem talvez incalculável, inumerável, de pessoas falando algo sobre ignorância. O que é ignorância? Falando sobre o homem que ignora alguma coisa, o homem que desconhece alguma coisa, sobre aquele que é ignorante acerca de algum assunto desta vida, que diz respeito a esta realidade. A verdade, meus irmãos, inescapável, a verdade inquestionável, sem sombra de dúvida, é que não há como lutar contra isto, precisamente. Porque todos nós, cada um de nós, em nossa realidade de existência, em nossa própria existência nesse mundo, cada um de nós somos, em alguma medida, em algum nível, acerca de algum tema, de algum assunto, nós somos ignorantes. Nós não conhecemos tudo. Não há como saber todas as coisas. Nós não temos esta capacidade. Ninguém o tem. Ninguém a possui. Então, quanto a este tema, todos nós ignoramos alguma coisa. E não vale a pena nos orgulharmos por sabermos isto ou aquilo, como se fôssemos capazes de abarcar, de alcançar todo o conhecimento e saber toda a ciência, porque não somos. E nós temos muitas vezes que
nos resguardar a nossa insignificância diante da grandiosidade deste universo. Temos que nos conter em nossa ignorância acerca dos muitos mistérios e da muita ciência que nós, nem com 1000 vidas, seríamos capazes de alcançar. Se a respeito das coisas deste mundo, se acerca das coisas desta realidade visível, alcançada pela ciência humana, pelo conhecimento, pela busca humana, se a respeito de coisas temporais, a nossa ignorância nos trava tantas vezes, nos bloqueia, nos impossibilita de ir avante, nos limita. O que dizer, meus irmãos, acerca da ignorância com respeito das coisas espirituais? A ignorância quanto à realidade das coisas espirituais ou das realidades espirituais é algo sempre ruim para o cristão. Não é por isso que o Senhor tantas e tantas vezes nos chama, nos exorta, nos admoesta, nos desafia a aprendermos o conhecimento dEle. Porque Ele, melhor do que ninguém, sabe que a ignorância acerca das realidades espirituais causam em nós prejuízos, às vezes grandes prejuízos. Então, o que Deus quer, o que Deus deseja, é que nós possamos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo cada vez mais. Conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecer o Senhor. Aprendamos acerca dele e das coisas que o Senhor ordena. E prossigamos neste passo, conhecendo e aprendendo dele. A ignorância das coisas espirituais, ignorar as realidades espirituais é algo ruim. E é ruim porque a nossa ignorância, especificamente, meus irmãos, com respeito ao que Deus nos dá em sua palavra, a nossa ignorância, de modo muito específico, a respeito daquilo que Ele nos dá na sua palavra, daquilo que está diante de nós, ao nosso alcance, acessível a nós, que podemos ler, ensinar e aprender e discutir sobre isso que está aqui nas Escrituras. A ignorância a respeito do que Deus nos dá aqui nos priva de grande conforto e de grande alegria muitas vezes. Não poucas vezes vemos a resposta do coração daquele que antes, ignorante acerca de algo nas Escrituras, agora, tendo seus olhos abertos, sendo trazido para perto daquilo que a palavra de Deus diz, contemplando com os seus olhos, entendendo e enxergando os tesouros da graça maravilhosa de Deus contidos neste livro. Ele diz, sem nenhum medo, sem nenhum receio: oh, que maravilha que eu não conhecia, que deleite que eu não percebi, que conforto para minha alma que eu não tinha. Deus quer que nós nos acheguemos à palavra dEle. Ele quer que nós compreendamos o que Ele nos diz nas Escrituras. Ele quer que nós conheçamos o que está nas Escrituras. Porque conhecer mais e compreender mais das coisas que Ele nos dá nas Escrituras traz ao nosso coração conforto e maior alegria. Deus quer confortar o seu povo. E Ele quer que o seu povo experimente grande alegria nele, através daquilo que Ele nos proporciona na sua palavra. Ele quer que nós experimentemos o conforto e a grande alegria que Ele nos oferece. Conforto e alegria para serem experimentados, não quando Cristo vier,
mas já agora, nessa vida que antecede aquele glorioso dia. Ele quer confortar você e a mim, Ele quer nos dar alegria nele, até que Cristo venha, porque é assim que nós precisamos viver até que Ele venha. O apóstolo Paulo, ele foi o instrumento do Senhor nosso Deus ao lado de cooperadores muito preciosos que ele teve em seu ministério missionário, de plantação, de pregação da palavra de Deus. O apóstolo Paulo foi esse grande instrumento ao lado de Silvano, ao lado de Timóteo, na plantação da igreja em Tessalônica, naquela região macedônica, da Acaia, o mundo gentílico. Paulo havia pregado o evangelho e muitas pessoas naquele lugar foram alcançadas pela graça de Deus, convertidas ao senhorio e ao governo salvador de Jesus Cristo. Eles foram trazidos a Cristo por meio da palavra, da pregação. A pregação é o instrumento que Deus usa para desvendar os olhos dos homens e abrir-lhes o coração e convencê-los da verdade e trazê-los submissos ao senhorio de Jesus Cristo, seu Filho. Paulo prega a palavra naquele lugar, ele anuncia o conselho de Cristo e agora ele escreve 2 cartas àquela igreja, a primeira e a segunda carta. Nós lemos parte da primeira carta que Paulo escreveu àquela igreja e ele tem, portanto, diante de si, em vista, atender algumas necessidades muito urgentes daquela igreja. O povo de Deus é um povo que tem a graça de Deus, tem o perdão dos pecados, tem a assistência do Espírito Santo, tem as promessas do Evangelho, da graça de Deus nas Escrituras, mas não é um povo imune aos problemas. Nós não propagamos uma teologia do triunfalismo, da blindagem. Nós somos como qualquer das pessoas deste mundo. Nós somos atingidos e feridos de forma comum a todos os homens. Paulo está se comunicando com uma igreja, falando a uma igreja, enviando palavras precisas, necessárias, urgentes, porque ele pretende tratar de questões urgentes que dizem respeito àquela igreja. E pelo menos 3 são as causas ou as razões porque Paulo escreve esta carta. De forma sucinta, Paulo escreve porque ele deseja fortalecer a fé daquelas pessoas. Ele quer encorajar aquela igreja diante das perseguições, diante das adversidades que eles estão enfrentando por causa do Evangelho. Eles estão sendo afrontados, perseguidos duramente. Paulo, então, está escrevendo esta carta para que aqueles irmãos, aquela igreja, seja encorajada a perseverar unânimes na fé. Em segundo lugar, uma segunda razão porque Paulo escreve esta carta é porque Paulo pretende defender a pureza dos motivos que estão por trás da sua missão, da sua ida a Tessalônica. Os opositores do Evangelho, os inimigos de Jesus Cristo, os inimigos da igreja, estavam acusando Paulo de interesses escusos, interesses maus. Eles estavam dizendo, este homem veio até aqui porque ele quer benefícios, ele quer dinheiro, ele quer benefícios pessoais. Então Paulo está escrevendo esta carta para defender a pureza dos motivos pelos quais ele chega a Tessalônica e porque ele prega a palavra de Deus naquele lugar e ele planta uma igreja naquele território. Ele quer mostrar que as acusações contra ele e o seu ministério são mentirosas. Terceira razão porque Paulo escreve essa carta. Ele quer então corrigir a confusão teológica, doutrinária, que está perturbando a paz e o coração daquela igreja. Ele quer corrigir o erro doutrinário, o erro teológico.
Ele quer orientar aquela igreja com relação ao retorno de Jesus, com relação àqueles que estavam morrendo antes que Jesus voltasse para buscar a sua igreja. Essa é a grande esperança da igreja. A grande esperança de todos os que creem, de toda a igreja de Jesus, é o seu grande retorno. O dia em que Ele voltará para estar conosco, para nos ter com Ele para todo sempre. Será maravilhoso isso. Paulo então está falando a eles para que eles entendam como isso se dará e como eles devem encarar essa realidade espiritual. Veja, não saber estas coisas privaria aquela igreja de grande conforto, de grande medida de alegria, meus irmãos. Então, dois assuntos que via de regra despertam muita curiosidade nas pessoas. Dois assuntos. Dois temas que chamam profundamente a atenção das pessoas. Paulo está tratando disso aqui. Ele está aqui tratando acerca da condição daqueles que morreram crendo em Jesus Cristo antes da volta do Senhor, e ele está tratando como se dará o retorno do Senhor naquele glorioso dia. Falar sobre a vinda de Jesus é algo que desperta interesses. Falar sobre o que acontece com as pessoas quando morrem, ou em que condição elas se acham agora, o que será delas amanhã, isso chama a atenção das pessoas. E Paulo então, ele percebe, ele detecta, chega a ele que há uma urgência em tratar dessas questões. Ele precisa lidar com isso. Ele precisa responder e ele precisa reorientar o coração e a mente daquelas pessoas à luz da verdade. Elas precisam andar certas de qual é a verdade, seguras de qual é a verdade. Não há como andar em segurança, separados da verdade, longe da verdade. Ela é a luz diante dos nossos olhos. É ela que ilumina o caminho onde vamos colocar os nossos pés. A verdade de Deus é o que nos guia. Nós precisamos ser guiados pela verdade, andar segundo a verdade, amar a verdade, desejá-la, querer a verdade, lutar pela verdade, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Ela é preciosa. E sempre que a igreja é ameaçada pelo engano, pela mentira, pela distorção da verdade, sempre que a estabilidade espiritual do povo de Deus é ameaçada pela distorção do ensino, do pensamento correto, a verdade precisa ser trazida ao centro do debate, colocada no centro, diante dos olhos da igreja. Não é isso que Paulo está fazendo exatamente agora. Sim, a urgência em tratar destas questões, acerca dos que morreram na fé, acerca da volta do Senhor. Observem as palavras do apóstolo Paulo no versículo 13. Elas indicam urgência. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Essas palavras para mim soam com urgência. A urgência de Paulo está refletida nesse desejo, nesse não queremos, irmãos, de que aquela igreja entenda as coisas bem, compreenda corretamente. Este é o papel dos líderes segundo o coração de Deus. Este é o papel dos ministros da palavra de Deus. Eles devem estar ansiosos e desejosos de que a igreja não ande de forma ignorante. Aqueles que pregam uma verdade, aqueles que pregam em nome de Jesus, eles devem se sentir despertados para que o povo de Deus, ele não seja ignorante com respeito às coisas espirituais.
Não parece no cenário evangélico que nós vivemos, que nós vemos hoje, no cenário cristão evangélico dos nossos dias, que a grande maioria dos líderes cristãos evangélicos estão preocupados em que o povo compreenda corretamente a verdade segundo Deus. Mas os que foram chamados pelo Senhor, foram chamados para isto, para apontar a direção, para dizer aos homens o que Deus nos declara na sua palavra. Não parece que a maioria dos líderes cristãos estão preocupados ou interessados em que o povo que eles lideram saibam corretamente a palavra de Deus. E por que nós podemos pensar assim? Porque eles têm substituído a pregação e o ensino da verdade, ensino e pregação consistente da palavra de Deus, substituído as Escrituras por um monte, uma gama, uma série de outras coisas. Eles têm relegado a palavra, as Escrituras a segundo plano. Eles têm sustentado as pessoas e procurado animá-las através das muitas invenções que eles podem produzir. Mas não há nada mais poderoso do que a pura palavra de Deus. Ela tem o poder de cativar o coração dos filhos de Deus. Ela tem o poder de prender o nosso coração em amor com o Senhor. Ela nos arrebata a atenção, ela cativa os nossos sentimentos, a urgência de se falar a verdade. E Paulo está dizendo: eu não quero que vocês andem sem entendimento, sem compreensão. Eu não quero que vocês andem de forma ignorante a respeito daqueles que estão morrendo agora. Eu quero que vocês entendam corretamente. Paulo deseja que os tessalonicenses entendam, compreendam bem cada coisa. É por isso que nós nos esforçamos também diante de vocês. É por isso que todos nós que temos dado a vocês a palavra de Deus e ministrado ao coração de vocês, é isso que nós desejamos. Que vocês possam crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Que à medida em que vocês o conhecerem mais e entenderem mais o que Ele revela nas Escrituras, vocês se tornem admirados, assim, tão admirados por Ele, tão profundamente admirados, fascinados por Ele. O fato é que os crentes de Tessalônica, eles estavam sendo consumidos por uma tristeza corrosiva, uma tristeza, excessiva, toda vez que um crente, toda vez que um irmão daquela igreja morria. Eles eram atingidos, eles eram destroçados por dentro. Uma tristeza sem fim, uma coisa terrível tomava o coração daquelas pessoas. Paulo havia falado para eles que Jesus voltaria breve. Às vezes, quando nós lemos algumas coisas que o apóstolo Paulo escreve acerca da volta do Senhor, a impressão que a gente tem é que Paulo parece que esperava que o Senhor voltasse ainda naqueles dias em que ele estava vivendo. Ele fala que breve o Senhor virá. Ele diz à igreja: estejamos prontos para quando o Senhor vier. E a impressão é: olha, ele vai voltar logo, logo, rapidinho ele vai estar aqui. E a gente precisa estar preparado. A gente precisa esperar por Ele. As pessoas de Tessalônica, aqueles crentes de Tessalônica, os cristãos de Tessalônica haviam ouvido isso. O Senhor virá. E não é difícil imaginar, pensar que aquelas pessoas haviam nutrido no coração que eles viriam o Senhor, que cada um deles ali viriam o Senhor chegar, voltar, vir uma segunda vez, mas agora eles estão vendo seus irmãos padecendo, morrendo, perecendo. Eles estão sendo tomados de uma tristeza excessiva, profunda, porque ao que parece, eles estão se perguntando: e agora? O que será destes que morreram?
O que será deles? Vendo seus irmãos, note você que Paulo, ao escrever a eles no final do versículo 13, ele diz: meus irmãos, eu não quero que vocês fiquem tristes como os que não têm esperança. Estes sem esperança, sem a esperança consoladora, são aqueles que se acham separados de Jesus Cristo, que não têm a fé genuína e a fé salvadora em seus corações ainda, pelo menos ainda não. A tristeza, meus irmãos, excessiva em seus corações era o resultado da ignorância que eles tinham acerca daqueles que haviam morrido e do que haveria de acontecer a eles, ou do que não haveria de acontecer a eles. Porque parece, quando nós lemos o que Paulo escreve, é que aqueles cristãos estão agora muito tristes, porque eles estão pensando: aqueles que morreram não verão o Senhor voltar. Eles não terão a alegria de ver o Senhor voltar. Eles não desfrutarão desse espetáculo apoteótico, desse espetáculo extraordinário, desse espetáculo glorioso da volta do Senhor. Eles morreram. Eles não estarão aqui para ver isso. Esse raciocínio era um erro doutrinário. Não dá para entender como que eles tenham recebido doutrina boa no início e tenham sido convertidos, mas agora em algum momento eles estão pensando de forma equivocada. A gente sabe também como a igreja é cíclica. Pessoas chegam, e pessoas que chegam ainda rapidamente não aprendem tudo que é suficiente para estarem bem firmados. Elas precisam ser ensinadas, discipuladas, treinadas nas Escrituras, no Evangelho. Aquelas pessoas de Tessalônica, provavelmente elas pensavam que aqueles que haviam morrido antes do Senhor voltar, eles não participariam dos eventos gloriosos que cercam a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo, a vinda triunfante do Senhor Jesus Cristo. Provavelmente eles pensavam, eles perderão o retorno do Senhor, e o desejo do apóstolo Paulo, portanto, era que eles não fossem ignorantes acerca do que haveria de acontecer. Ele não estava dizendo que eles não deveriam chorar. Seria um pedido muito duro: não chorem por aqueles que morrem. Ele não faria esse tipo de exigência dos crentes. Ele não estava pedindo para que eles não ficassem tristes quando algum irmão padecia e morria, porque estas são reações naturais da alma humana: chorar, se entristecer, sentir a dor da perda, do luto. Isso é natural da alma. Nós experimentamos isso, faz parte da nossa humanidade nesta era, neste tempo. Ainda que haverá um tempo futuro em que não mais nos entristeceremos, porque não mais haverá morte, não mais haverá pranto, não mais haverá luto, toda a lágrima será enxugada dos olhos. Mas ainda aqui nós nos quebramos, ainda aqui nós nos entristecemos, e ainda aqui nós choramos por aqueles que partem. Não é sobre isso que Paulo está falando. O próprio Senhor chorou quando lhe disseram: Lázaro, teu amigo morreu. Jesus chorou. Aquilo que aprendemos, meus irmãos, acerca das realidades espirituais tem grande influência na nossa vida prática. É por isso que nós insistimos para que vocês possam aprender e aprender mais do Senhor. Porque aquilo que nós aprendemos acerca das realidades espirituais, isso tem grande influência na nossa vida prática.
Isso tem influência em como nós vamos lidar com as diversas situações que nos cercam, que nos alcançam. Como nós vamos lidar com as perdas, com as frustrações, com os desencontros, com os assaltos dessa nossa existência. Quando nós aprendemos mais, compreendemos melhor, mais séria, mais profundamente acerca das realidades espirituais, nós somos influenciados em nossa vida como um todo em como lidar com as situações mais adversas que nos alcançam. Mas escute isso com muita atenção, note você, os mais ignorantes acerca das coisas espirituais, os mais ignorantes acerca das coisas espirituais, são também aqueles que se veem mais envolvidos nas maiores agonias da alma. Os mais ignorantes acerca das coisas de Deus, os mais ignorantes acerca das coisas espirituais, são aqueles que se encontram, que se veem mais envolvidos nas mais profundas, nas maiores agonias da alma. Não é isso que está acontecendo com estes irmãos em Tessalônica? Eles ignoram o que está acontecendo agora com os que partiram. Eles ignoram como será a volta do Senhor e como aqueles que já morreram, como eles não perderão nada, como eles não ficarão excluídos de nada naquele dia. Eles não sabem, eles não entendem, eles ignoram. E então, eles estão experimentando agonias profundas na alma, porque eles não conseguem entender certas coisas que são tão centrais acerca da nossa fé, do cristianismo. Nós precisamos, meus irmãos, ter o devido cuidado. Nós devemos ter o devido cuidado quando lemos o apóstolo Paulo falar a respeito dos que dormem. Ele usa essa expressão a respeito dos que dormem. Tenhamos o cuidado para não cairmos no erro teológico de pensar que quem morre está inconsciente, de que quem morre está alheio ao que aconteceu, ao que está acontecendo, e que não sabe, e que não vê mais nada, que não ouve mais nada, que não sente coisa alguma mais. Bem verdade que o corpo dorme no pó, mas é verdade que a alma permanece consciente. Você não é somente corpo, você é também alma. Você é o que é. Portanto, os tessalonicenses precisavam refazer sua teologia quanto ao assunto tratado aqui. E às vezes nós precisamos reavaliar nossa teologia, a teologia que nós abraçamos, agregamos, guardamos, não é? Dentro de nós e assumimos. Precisamos fazer uma reavaliação de conceitos para examiná-los, se eles estão em ordem, eles estão corretamente agrupados, alinhados. Aqueles crentes de Tessalônica precisavam saber com segurança que aqueles irmãos que haviam morrido, eles estavam guardados pelo Senhor, para no dia de Cristo voltarem ressuscitados e com todos os que estiverem vivos naquele dia, eles serem levados ao Senhor nos ares e estarão para sempre com o Senhor. Versículo 15, Paulo diz: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Paulo está dizendo que aquilo que ele está falando não é a palavra dele, não são fruto das imaginações dele, não é o resultado dos cálculos dele, mas é a palavra do Senhor. Palavra inspirada, cheia de autoridade, firme e segura,
ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isso, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, nós não teremos vantagem em relação aos que morreram. Não pensem que nós teremos vantagem, nós precederemos. No versículo 14, Paulo, ele diz: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, isto é, os que morreram. Que grande verdade, meus irmãos, nós temos aqui. Nós precisamos estar certos. Precisamos estar devidamente convictos, seguros, certos dessas realidades espirituais. Assim, meus irmãos, nós saberemos como reagir diante das angústias deste tempo presente. Porque nós sabemos que a glória que se há de revelar em nós é algo incomparável. É algo indizível, incalculável. O que Paulo está fazendo aqui ao falar desta forma àquela igreja é dizer àquela igreja: devemos crer corretamente e vivermos de acordo com o que cremos. Nós precisamos crer corretamente e precisamos viver de acordo com o que nós cremos. Isto é uma sentença cara, preciosa. Ele está dizendo: Cristo morreu e Ele ressuscitou. E assim Deus, por meio de Jesus, Ele trará em sua companhia os que dormem. Verso 14, Paulo, ele está falando da ressurreição do Senhor. E ele está falando isso para dizer que o fato do Senhor ter ressuscitado não tinha apenas como alvo Ele voltar à vida, mas Ele ressuscitar é o selo e é a garantia de que todos aqueles que morreram crendo nele também serão ressuscitados naquele dia. Ele é a primícia dos que dormem. Ele é o primeiro fruto de uma grande colheita que Deus fará acontecer. Ele ressuscitou. Ele está dizendo, Tessalonicenses, Cristo ressuscitou. Os que morreram também voltarão à vida ainda. Não se entristeçam como os que não têm esperança. Confiem, aguardem, descansem, extraiam desta verdade o conforto e a alegria que é superabundante em relação à tristeza da perda. A alegria que se sobrepõe à dor. A alegria que se sobrepõe à perda, a alegria que vem do Senhor e procede dele ao nosso coração. Meus irmãos, Paulo está dizendo, o retorno de Cristo fará tudo isso acontecer. Um retorno marcado por eventos simultâneos. É o que ele diz, é o que ele descreve dos versos 15 a 17. Os vivos contemplarão a ressurreição. Verso 16, o Senhor mesmo dá da sua palavra de ordem. A ideia de um general, de um comandante poderoso que libera a sua palavra, que diz: é a hora, ouvida a voz do arcanjo. Os anjos estarão envolvidos neste grande dia. Os anjos do Senhor. Será algo extraordinário, nunca antes visto. O Senhor falará, será ouvida a voz do arcanjo. Os anjos de Deus virão com o Senhor, junto com o seu Rei soberano. Seres de extraordinário poder, capitaneados pelo seu Cristo, o Senhor da glória. Aqueles que ouvem o hino do triunfo e da vitória do Cordeiro de Deus. Levantai, ó portais eternos, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Este é um hino ao Cristo vencedor, ao Senhor das hostes.
o Senhor que entra no santuário, o Senhor que atravessa os portais da eternidade para se assentar exaltado, porque Ele triunfou sobre o diabo, sobre os demônios, sobre a morte e sobre o pecado, para nos dar a vitória em seu nome. Será este um dia glorioso. Então descerá dos céus o Senhor, verso 16. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Nós, os vivos que ficarmos, diz Paulo, nós seremos arrebatados, levantados da terra. Em 1 Coríntios 15, Paulo ensina que os nossos corpos serão transformados como que num abrir e piscar de olhos. O nosso corpo cheio de mortalidade será tornado imortal. O nosso corpo tão corruptível será revestido de incorruptibilidade. Seremos transformados todos nós. Os que ressuscitaram agora também em corpos gloriosos, então seremos levantados da terra pelo mesmo poder que levantou o Senhor quando Ele estava naquele monte, depois de ressuscitado, e falava aos discípulos. Então eles o viram subir da terra e serem cobertos pelas nuvens, onde Ele foi para a presença do Pai. O mesmo poder que criou este mundo nos levantará deste mundo. Seremos erguidos, todos os salvos, os milhões de eleitos em toda parte deste mundo tão vasto, de todas as etnias, de todas as raças, em todas as partes, gente de todas as línguas, de cada cultura, serão levantados desta terra, erguidos pelo poder do Senhor, arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. O Senhor virá. Esse será um dia de demasiada alegria. Oh, dia glorioso, dia bendito. Tudo isso que é ensinado deveria consolar aquela igreja, como deve também nos consolar, meus irmãos. A volta do Senhor é um grande consolo para cada um de nós. Para cada um de nós que vemos os nossos irmãos amados partirem. Porque a segunda vinda do nosso Senhor significa o nosso reencontro com eles. Paulo está dizendo isso aos Tessalonicenses. Vocês vão encontrar cada um deles. Deus nos reunirá como o Pai reúne todos os seus filhos e nos colocará à sua mesa. Bendito seja o seu nome. Ele nos servirá. O Senhor fará isso. Paulo está descrevendo isso. Veja se esta não é a esperança que deve nos consolar. Porque no verso 18 Paulo diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Consolem-se, meus irmãos, é o que ele está dizendo, uns aos outros. Quando seu irmão chorar porque o seu pai, crente em Jesus, morreu, a sua irmã, o seu tio, o seu sobrinho, o seu amigo, o seu irmão de fé, ainda que não de sangue, mas de fé, quando você vir o seu irmão chorando, triste porque ele partiu, diga a ele: alegre-se, meu irmão, com a alegria que ultrapassa a dor e a tristeza, porque um dia seremos reunidos nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. A verdade é consoladora, pois a verdade sobre os que morreram em Cristo e sobre a vinda do Senhor, ela é consoladora. Essa é
uma esperança que consola, que conforta. E com isso em mente, os tessalonicenses deveriam viver os seus dias. Quer o Senhor voltasse no outro dia, ou no outro mês, ou no outro ano, ou depois de 100 anos, depois de 1000 anos, não importa. Eles deveriam viver com isso em mente, esperando todos os dias o dia do Senhor voltar. Esperando que amanhã poderia ser o dia do reencontro. Não há melhor forma de viver aqui do que viver com esperança. Quanta gente está vivendo sem nenhuma esperança? Quanta gente está tão perdida, sem nenhuma esperança? Como é bom viver com a esperança certa, infalível, concreta, garantida pelo Senhor, que não pode mentir. E esta esperança Ele a oferece livremente a todos que podem ouvir o Evangelho. E se há alguém aqui, uma única alma apenas neste lugar, que ainda não pode dizer, eu estou em Cristo, e se eu morrer, eu morrerei em Cristo, então hoje você ouve livremente acerca desta esperança que tem o poder de consolar o coração. Venha a Cristo e desfrute dessa dádiva preciosíssima. Que Deus console o nosso coração. Que Deus nos dê a alegria desta consolação, desta esperança, para que vivamos os nossos dias com os olhos na eternidade. Amém.